plano de paz ou uma paz de apaziguamento. Autoridades ucranianas estão se reunindo hoje com seus colegas americanos para acertar os detalhes do plano de paz de 28 pontos do presidente Trump. Alguns pontos beneficiam a Ucrânia, como usar ativos russos congelados na reconstrução e promessas de que a Rússia não atacará novamente. Em troca, devem ceder parte do território tomado pela Rússia e prometer não entrar na OTAN. Esse plano gerou polêmica antes de ser divulgado, devido a alegações de que o documento teria sido originalmente escrito em russo. Esse acordo é só um plano russo disfarçado de proposta de Trump ou é justo para todos? Será que isso pode levar ao fim da guerra ou, como os acordos de Minsk de 2014, só vai adiar o inevitável? Qual será o impacto desse acordo na Europa e no mundo? As duas partes deveriam aceitar o plano de paz de Trump. Certo, então vamos lá. As duas partes deveriam aceitar o plano de paz de Trump? Começamos com uma rodada relâmpago, 30 segundos para cada uma expor sua posição inicial. Depois seguimos para o debate. Ilha Ponomarenko, por favor, comece. Seus 30 segundos começam agora. Você foi muito correto ao fazer a pergunta, mencionar o acordo mundial e também ao citar a expressão ambos os lados. O grande problema por trás de todas essas conversas e deliberações sobre um possível acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia, mediado pelo Ocidente, pelos Estados Unidos, é que muitas pessoas que consideram as chances disso não estão pensando seriamente sobre a questão central a ser tratada. Existe realmente um acordo que Rússia estaria disposta a aceitar? E uma segunda questão muito central que está na base de tudo isso. O que a Rússia ou o que os Estados Unidos da América, o que a Ucrânia está sugerindo, isso realmente trará paz? No fim das contas, o grande problema é esse. Todos esses inúmeros planos. Ultimatos, eles não respondem à pergunta fundamental. Quem te disse isso? Ao ceder terras, ao abrir mão das linhas de defesa? Vamos falar sobre tudo isso. Vamos aprofundar e ampliar isso em um segundo, só para concluir a rodada inicial. Fred Flights, quais são seus pensamentos? Introdução tendenciosa feita por um repórter anti-Trump. E agora é um plano de paz de 19 pontos. Zelensky disse que está inclinado a assiná-lo. Ele tem algumas divergências que precisam ser resolvidas. O problema agora é que Putin não quer paz. Não parece estar sério sobre negociar isso. Trump quer paz. Ele está trabalhando de forma muito produtiva com os ucranianos. Acho que será preciso pressionar bastante Vladimir Putin para levá-lo às negociações e fazê-lo concordar com o necessário para acabar com a guerra. Por último, mas não menos importante, Dan Perry, suas considerações. Seus 30 segundos começam agora. O plano de 28 pontos originalmente proposto e basicamente escrito pela Rússia nunca teve chance de avançar. Isso foi, para muitas pessoas, algo que lembrava o vergonhoso Acordo de Munique de 1938. Isso não vai levar a lugar nenhum. O plano de 19 pontos, revisado pelos ucranianos, parece mais plausível para ucranianos e europeus, apesar de incluir concessões dolorosas da Ucrânia. Há muito o que se dizer sobre os detalhes, mas no fim das contas, não acho que haja qualquer chance de que Putin aceite atualmente algo que seja aceitável para a Ucrânia e para os europeus. Isso me lembra um pouco o conflito entre israelenses e palestinos, em que a concessão máxima de um lado não atende à demanda mínima do outro. E ainda assim, nesse aspecto, Trump conseguiu fazer com que ambos os lados, pelo menos no Oriente Médio, assinassem esse acordo. Só depois lidamos com as consequências reais. Senhores, fiquem à vontade, quero dizer, no geral. Conflito israelo-palestino, não a guerra de Gaza. Claro, claro. Sintam-se à vontade para interagir a partir deste ponto, senhores. Então, de fato, estamos dizendo que esse modus operandi, se você considerar a diplomacia de manifestação do governo Trump, assinar um acordo primeiro e depois dizer como isso se traduz nos bastidores. Talvez seja viável, talvez não seja algo impossível, senhor Ponomarenko. É inviável, não é de forma alguma viável para a Ucrânia. Quero dizer, o plano modificado de 19 pontos, falamos de coisas realistas. Estamos falando sobre seja a Ucrânia parar, seja a Ucrânia dizer não às suas aspirações à OTAN. Mas, novamente, voltamos às questões centrais que continuam sem resposta. Quem disse isso para alguém?
desarmando a Ucrânia, não oferecendo garantias de segurança realmente estáveis, cedendo territórios, fazendo todas essas concessões dolorosas das quais estamos falando. Isso não será usado pela Rússia em um período relativamente curto para retomar a guerra em uma posição ainda melhor e causar consequências ainda mais catastróficas. Posso interromper um instante? Um segundo? Quem falou isso? Todo mundo disse isso. Não há como negar que há um Global. Existe preocupação mundial sobre ceder a um ditador, como ocorreu na tentativa falha de apaziguar Hitler há 87 anos. Todos sabem que isso é um grande problema, mas minha pergunta para você é outra. É mesmo o segundo plano, que parece aceitável para a Ucrânia, eu acho, embora a Ucrânia talvez não precise reconhecer o domínio da Rússia sobre a terra cedida, cederia alguma terra da Ucrânia agora para a Rússia. Está bastante claro para mim que não haverá um fim acordado para a guerra com a Rússia, a não ser que o exército russo seja destruído. O que exigiria um novo modus operandi que não envolveria a Ucrânia cedendo parte de seu território. Então, a pergunta difícil para você, pelo menos para mim, é: você concorda que as linhas de frente agora podem ser a base para uma nova fronteira? Eu sei o quanto isso é doloroso, e todos sabem que isso, por si só, corre o risco de ser visto como apaziguamento. Também sabemos que não é suficiente para Putin. Você concorda com o que Zelensky parece concordar? Eu acho que sim. É sugerido que isso poderia ser, potencialmente, um caminho a seguir, embora não seja suficiente para a Ucrânia. Concordo com você, é um plano de paz realista, baseado em concessões, até mesmo dolorosas, da Ucrânia, sem dúvida sobre isso. E não estou dizendo essas palavras de forma leviana, porque do que estamos falando é da terra natal dos meus próprios amigos. Eu sou originalmente de Tombas, então, Se nós tivermos isso, né, as chances são muito altas de que eu não vá ver a terra dos meus pais novamente. Mais uma vez, um grande problema aqui é que do outro lado da linha de frente, isso nem chega a ser considerado. ninguém se importa. Com concessões, ninguém se importa com... No Kremlin, do lado russo, ninguém se preocupa com concessões que poderiam estabilizar a linha de frente e resolver a situação. O problema é que, do lado russo, não há absolutamente nenhum motivo para parar na sua posição e encerrar a guerra. Nenhum motivo, infelizmente. Talvez cada soldado morto e cada roubo perdido sejam um motivo. Se isso ficar doloroso o bastante, especialmente pelas sanções econômicas, os motivos podem aumentar. Verdade. Era isso que realmente esperávamos há 3 anos, 4 anos, quando tudo começou. Tínhamos total certeza disso. Com todas essas perdas impressionantes que a Rússia sofreu, com todo esse impacto econômico que eles têm que suportar durante todo esse tempo, eles não conseguem evitar parar, pois isso já passou de qualquer ponto de loucura. Quero dizer, o preço, especialmente considerando Os ganhos deles? de todos esses anos. Infelizmente não é assim. Claramente há mais... Que pode ser feito. Para mim, é a série inteira. Do Sr. Fredklitz. Por favor, participe. Com tudo isso exposto claramente, podemos falar sobre as cláusulas. Então, zonas desmilitarizadas, sem monitores, tropas, limites, sem fiscalização supervisionada por você. Os detalhes desse mecanismo, desse acordo, são muito, muito vagos. E estou sendo generosa. Acho que o objetivo de Trump é replicar o sucesso do plano de paz dele, que acabou com a guerra em Gaza. Retiraram todos os reféns, o objetivo principal era salvar os reféns vivos. Havia um entendimento de que alguns aspectos do plano teriam que ser negociados depois. O que Trump quer fazer na guerra na Ucrânia é parar a matança com um cessar-fogo imediato, com o entendimento de que alguns aspectos desse fim Desse conflito, não podem ser resolvidos agora. Se Trump conseguisse um acordo para parar os combates e iniciar negociações, esse seria o melhor resultado possível. Eu não acho que Putin chegou a esse ponto ainda e vai ser preciso uma pressão substancial sobre ele para que isso aconteça. Mas também vejo outra dinâmica no que tem acontecido recentemente, e isso deixa claro para os ucranianos que o fim desta guerra vai ser feio e doloroso. Eles têm que decidir quanta dor estão preparados para suportar. Eles não vão expulsar a Rússia de seus territórios, não vai ser uma paz justa. Mas a melhor solução que podemos conseguir é parar as mortes e garantir que a Rússia não invada novamente. E Trump vai tentar fazer algum acordo para que isso aconteça.
E eu acho que Zelensky entende agora que ele vai ter que concordar com uma paz imperfeita e dolorosa. Ainda não chegamos a um acordo ou convencemos Putin a negociar. E se aprendemos algo, é que ausência de guerra não significa paz. Mesmo com um acordo. DANPERRI. Sim, sabe, Eu sei que buscamos um armistício, Isso. Sim, claro, claro. Isso significa que não haverá uma guerra, haverá... uma paz frágil. li o que você escreveu e falou recentemente, e está claro para mim que você não é uma pessoa inclinada a trair a Ucrânia. Trump muitas vezes parecia assim, mas ao mesmo tempo parece que você defende a abordagem dele, o que me fascina. Eu te desafio, como você pode defender a abordagem de Trump? Isso começou no início de fevereiro deste ano, quando ele disse que Zelensky, e não Putin, era o ditador, e sugeriu que a Ucrânia iniciou a guerra nesse processo. O simples fato de ele estar disposto a assinar o plano russo de 28 pontos, que incluía absurdos ridículos como esse. A Ucrânia promovia o nazismo e solicitava novas eleições em 100 dias, sem impor exigências semelhantes à Rússia. Isso é realmente uma ditadura. Você não fica desconfortável com o que quer que esteja motivando a abordagem de Trump, que às vezes o leva a um lugar onde ele parece tão errado? Isso é uma boa negociação? Estou realmente fascinado. A postura de Trump sempre foi evitar morte. Ele disse isso em 2019, quando jornalistas de notícias falsas como você não pressionavam Joe Biden para parar a guerra. Trump sempre quis encerrar a guerra e as mortes. Não vimos esforço de Biden para isso. Agora, houve conflito entre Zelensky e Trump, não há dúvida disso. E o motivo disso ter acontecido é porque Zelensky não quis apoiar uma solução parcial, uma solução imperfeita. Ele queria uma solução completa. Ou as tropas russas saem da Ucrânia. Trump acha isso impossível. Infelizmente, eu acho que Trump está certo. Estou feliz que Zelensky e Trump agora trabalhem juntos. Acho que houve coisas ditas dos dois lados que talvez não devessem ter sido ditas. Mas se vamos ficar trocando farpas, vamos falar sobre Joe Biden e como ele causou esse conflito com sua política incompetente, sabe? Antes de tudo, me ofendo por me chamar de jornalista de fake news. Não sei o quanto você me conhece, isso é ofensivo. Eu não te ataquei. Deixando isso de lado, eu realmente queria saber como você vê seja lá o que for. Existe um método no que parece loucura? Deixando isso de lado, eu não consigo entender o que você quer com Biden. Você teria preferido que Biden não fizesse nada para armar a Ucrânia? Que Biden não liderasse um esforço ocidental para sancionar a Rússia? Pelo menos até o grau parcial que foi feito. Biden permitiu a guerra continuar e Trump faz o mesmo. A menos que você queira que a Ucrânia seja completamente destruída, você não tem escolha a não ser dar a eles, de certa forma, as ferramentas para parar a agressão da Rússia. Você deve aceitar que estamos falando aqui de agressão pura. Portanto, apaziguar é obviamente, claramente errado. Imagino que você conheça o Acordo de Munique e o que ocorreu depois. E, além disso, eu suspeito que nós poderíamos concordar, você e eu, provavelmente, se Putin não pudesse ser contido. Então, o que precisamos agora é aumentar a postura do Ocidente e dos americanos Postura. em relação à Rússia. Refiro-me, claro, às sanções secundárias a bancos que negociam com a Rússia, ao bloqueio total do gás natural liquefeito russo, à proibição de seguros para exportações russas e a medidas contra eles. Turquia e China por comercializarem com a Rússia. O cardápio era conhecido. Ele Não foi testado. E eu suponho que é para lá que estamos indo. Bem, acho que agora está bem claro que o fato de não terem dado à Ucrânia as armas de que precisava antes da invasão da Rússia, ou de não terem fornecido as armas necessárias logo após a invasão, é o motivo pelo qual a guerra começou e piorou. Quando dizem que permitimos que a Rússia saia impune incentivando a agressão, estão totalmente certos. Isso foi sob Biden. Trump precisa resolver a bagunça causada por Biden e europeus que não deram à Ucrânia as armas necessárias. Antes da Rússia invadir, eu me lembro de Biden dizer que ele toleraria uma incursão menor da Rússia na Ucrânia. Ele incentivou essa invasão por incompetência. Com essas declarações, Trump tenta resolver uma situação impossível. Na verdade, é bem mais complicado do que ele percebeu. Acho que ele está avançando em fazer com que os países europeus e a Ucrânia trabalhem com ele. Mas eu Acho que conseguir apoio da Rússia será bem mais difícil. concordo. Concordo com sanções secundárias em muitos pontos que você disse. Eu quero ver uma pressão real sobre a China para cumprir com as exigências americanas. Sanções energéticas.
Acho que isso nos dará muita influência contra Putin. Mas Putin é fanático. Ele não vê a Ucrânia nem os ucranianos como separados. Dado o quão irracional ele é, ele vai ter que sentir dor de verdade até negociar de forma séria. Acho que é isso. Em seguida, vamos ampliar a conversa sobre as principais consequências para a Europa e o mundo. Vamos focar mais um minuto nisso. Com a situação na Ucrânia, Putin é claramente um problema. Ilha Ponomarenko, mas e Zelensky? Líderes em guerra raramente sobrevivem. O Zelensky, neste momento, é um obstáculo para a paz para avançar? Sabe, ao contrário do que muita gente imagina, o Zelensky não está cercado por 1 milhão de homens de uniforme, lutando nesta guerra Certo. agora, aqui e agora, e decidindo ficar e lutar conosco. Ele não está controlando eles por controle remoto. Então, o que realmente importa aqui são os ucranianos que escolheram lutar e defender o país contra a Rússia. Então não há milhões de Zelenskys de uniforme lutando. São os ucranianos que fazem isso, especialmente aqueles que estão de uniforme. Quando se trata do seu possível pós-guerra, da vida após a guerra, minha opinião pessoal é que eu realmente acredito. Espero que ele seja sábio o suficiente para renunciar e abrir uma nova página na história do país, se estivermos destinados a isso. Mas, sabe, a vida é um pouco mais complicada do que isso, né? Como nós vimos isso. Então ele está... Não é o obstáculo. Assim, as pessoas fazendo a escolha são o obstáculo para isso. Essa chamada paz. Bem, a vida é complicada. O sem guerra é só isso mesmo, especialmente não essa. Então, o que isso significa para a Europa e para o mundo nesse caso, né? Vamos ouvir e continuamos o debate a partir daí. Todo esse esforço é para garantir que a Rússia não ataque novamente. A União Europeia sempre apoiará a paz. Somos a favor de qualquer plano de paz que traga uma paz justa e duradoura para a Ucrânia, mas que também garanta a segurança da Europa no futuro. Se quisermos que isso não aconteça novamente, se quisermos que isso não continue e não vá além, então precisamos ter uma paz justa e duradoura. E eu vou lutar por isso enquanto eu puder. Porque eu realmente acho que isso também é uma questão de um panorama maior da segurança europeia. Se a agressão compensar, vai servir como um convite para usar a agressão de novo e também em outros lugares. Certo, senhores, mais uma rodada rápida e continuamos o debate a partir daí. Trump está oferecendo à Europa o presente mais valioso de todos. Fred Flight, seu alerta começa agora. Você tem 30 segundos. Eu acho que sim. E o que acabamos de ouvir, que estaríamos recompensando a agressão, que precisamos alcançar uma paz duradoura e justa. Acho que vamos conseguir uma paz duradoura eventualmente, mas ela não será justa. Espero que um dia, quando Putin sair de cena politicamente, possamos negociar uma paz que seja totalmente justa para a Ucrânia. Mas, realisticamente, no futuro próximo, o objetivo é parar as mortes e conseguir a melhor paz possível. E eu acho que o pessoal do Trump tem sido eficaz em apresentar esse argumento aos europeus e a Zelensky, né? Embora eles não gostem de admitir isso publicamente. Né? Dan Perry, o que pensa? Concordo que é um alerta para a Europa, com certeza. Se isso foi uma intenção do Trump como um presente, é algo sobre o qual sou cético. Acho que Trump é imprudente ao ignorar a aliança transatlântica que trouxe paz e prosperidade ao mundo após a Segunda Guerra Mundial. E, de fato, ele é indiferente a toda a ordem mundial liberal. Ele está tentando destruí-la completamente. Mas isso tem o efeito de lembrar aos europeus que já é hora de amadurecerem e serem responsáveis por sua própria defesa. E pararem de depender tanto dos Estados Unidos. Não acho que seja intencional, mas traz um efeito positivo. Bem, intenções e resultados nem sempre estão alinhados na maioria das vezes. Ilia Ponomarenko, seus 30 segundos para a sua opinião. Eu concordo totalmente com isso. A abordagem do presidente Trump e, em geral, sua política nesse sentido. Podemos ser extremamente críticos em relação ao que ele está fazendo no cenário global. Mas um dos efeitos positivos disso é o choque que a Europa teve nesses últimos anos, especialmente nos últimos 6, 8 meses. E realmente, o alerta, posso dizer, do nosso ponto de vista, pelo que vemos de dentro da Ucrânia, que a Europa usou praticamente tudo o que precisava, em termos
de se livrar dessa mentalidade da época passada da ordem de segurança global. Mas houve um alerta, mas infelizmente ainda não chegamos lá. Ainda não chegamos. Senhores, fiquem à vontade para interagir. Então, Dan Perry, qual o nosso destino? Qual é o sinal aqui para a Europa? E também, sabe, um alô para a China. Olá a todos que acompanham de perto o que acontece agora. Para onde vamos? Antes de tudo, a Europa, nos últimos anos, aumentou seus gastos militares e buscou ser menos dependente dos Estados Unidos, mas também para se desvincular, em certo grau, do petróleo e do gás natural russos. Eles ainda recebem um pouco por rotas indiretas via Azerbaijão e outros, mas fizeram esse esforço, o que os coloca no caminho para não depender mais da Rússia. Essa dependência de uma ditadura que nunca age de boa fé no mundo sempre foi uma ideia. Os alemães, especialmente Schröder, foram os principais incentivadores disso. Agora vemos uma tentativa de corrigir esse erro. Eu suspeito fortemente que um acordo negociado, por mais que Trump queira talvez não seja possível. É possível que Fred esteja certo, e no final alguém vai ceder. Uma versão de cessar-fogo que apenas interrompe os tiros, sem resolver detalhes, pode ocorrer. Se isso não acontecer, tenho que observar que, como previ, Fred concorda comigo. Talvez seja preciso aumentar a pressão sobre Putin. Economicamente, não há motivo para que bancos russos não sejam totalmente excluídos do Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Não há razão para que o comércio com a Rússia não seja alvo de sanções primárias, secundárias e terciárias muito severas. Tudo isso precisa acontecer para deixar claro a Putin que o custo da guerra será proibitivo, caso ele não recue. Agora sei que a Rússia não é uma democracia e que muitos opositores já se foram. Grande parte do interior está desinformada pela televisão. E da mídia? É controlada por Putin, mas há um limite. No final, quando algo é tão horrível, quando um governo é tão horrível com seu próprio povo, ele tende a colapsar. Senhor Flights, estamos chegando ao ponto descrito por Dan Perry em que a pressão será sobre Putin. Espero que sim. A Europa poderia fazer muito mais. A Europa reclama que o governo Trump a deixou de fora das negociações, mas há muito que ela poderia estar fazendo. Ela poderia parar de comprar energia da Rússia e pressionar China e Índia a fazerem o mesmo. Ela poderia parar com propostas contraproducentes, como propor tropas terrestres europeias como forças de paz na Ucrânia após um acordo. Eu adoraria, mas Putin nunca vai aceitar. Sempre que líderes franceses e britânicos mencionam isso, dificultam um acordo de paz. Gostaria de ver líderes europeus tentando se reunir e pressionar Putin em algo que não fizeram antes de Trump assumir o cargo. Há muito mais que eles podem fazer, e eu acho que isso ajudaria. Porque isso Realmente precisa ser um trabalho em equipe. esforço. Os Estados Unidos da América não conseguem agir sozinhos, e as reclamações da Europa por exclusão não ajudam. O público pró-Trump nos Estados Unidos da América gosta de criticar europeus. Deixe-me te perguntar, não é possível imaginar que quando os europeus apresentam posições que Putin provavelmente não vai aceitar? Essa é a negociação deles. Lembra as afirmações absurdas do Trump, como chamar Zelensky de ditador? Sabe, negociação, né? Quero dizer, tivemos 4 anos em que Biden foi presidente e não tivemos esforço dos europeus para envolver os russos e tentar fazê-los parar a guerra. Por que isso? Porque eles concordam. Com essa ideia absurda, vamos só enviar armas sem parar a Ucrânia e a guerra vai terminar. Foi basicamente sinalização de virtude da elite. A elite na Europa, na elite nos Estados Unidos, e isso piorou muito a situação na Ucrânia. Trump rejeita isso. Acho que a Europa e Zelensky estão com ele agora. É disso que deveríamos falar. Acho que todos concordamos que europeus e americanos não deram à Ucrânia todas as armas para vencer a guerra. Quero dizer, obviamente, ainda poderiam fornecer a eles mais mísseis de cruzeiro, mais mísseis de longo alcance, mais F-16, mais baterias Patriot, há muitos drones de longo alcance. Eles foram privados de tudo isso, né? Então, acho que pintar um quadro como se simplesmente tivessem jogado armas para a Ucrânia e a guerra continuou e eles não conseguiram vencer. Acho que isso omite parte da verdade. Frank? Ilha Ponomarenko, por favor, participe. De novo, não estou vendo, sabe? É uma abordagem muito simplista, apenas contemplar várias coisas que poderiam realmente proporcionar uma paz estável e tangível para a Ucrânia.
e descartar isso a cada passo como algo inconcebível ou irreal, a Rússia rejeita forças europeias apoiando a defesa da Ucrânia, considerando isso irrealista e impossível. Isso é contraproducente. Quero dizer, a Ucrânia quer ter as melhores armas possíveis ao seu alcance para poder ser um alvo perigoso demais para ser Atacada, de novo. inconcebível, impossível, porque Putin não aceitaria isso. No final, com essa abordagem, acabamos simplesmente dizendo que não há problema em mais uma guerra. Quando a Ucrânia desaparecer e for apagada do mapa, Isso é não é a solução. O problema é que, no fundo, fazer a Ucrânia desaparecer e ser apagada do mapa não é uma solução. Isso não é paz. Com licença, senhores. Mas, Ilha, nem Trump quer isso. Não sei explicar as mudanças de opinião dele. Mas o novo plano, reescrito pela Ucrânia, que também é um plano americano. Nesse sentido, concordo com todos vocês que isso não vai conquistar o apoio da Rússia. Agora, essa parece ser a posição dos Estados Unidos, e o novo plano garante a Ucrânia. Claro, isso também inclui um caminho rápido para a União Europeia, o que é ótimo. Ele não limita mais o exército ucraniano a 60 mil soldados como o plano anterior da Rússia. Em outras palavras, não vejo motivo para tanto medo de que o Ocidente queira desmembrar a Ucrânia. O plano atual em discussão, na verdade, é razoável para a Ucrânia, apesar da perda de Sua casa região pela qual tenho simpatia. Obviamente, é 100% verdade e correto quando você diz que é razoável, é possível, é realista e assim por diante. O objetivo final da Ucrânia em uma guerra assim, nessa obsessão, é a sobrevivência nacional como um Estado independente. É possível, sem determinada região, se acabarmos sobrevivendo como um país independente e democrático, que além disso seja capaz de se defender até o ponto necessário. É totalmente verdade e realista. Você insiste em perguntar quem disse que o Putin vai gostar disso. tudo bem, senhores. Eu tenho a sensação de que esse debate vai continuar, mas neste momento. Obrigada por estarem conosco esta noite. Fred Fleitz, Ilya Ponomarenko e Dan Perry. Muito obrigada a todos os senhores por estarem conosco esta noite. Nós agradecemos.